Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bom? Hoje vamos começar mais uma aula do processo de vida. Nós estamos hoje na quinta aula, que fala a respeito, meio que uma continuidade daquele tema sobre a luta pela mente, né? A respeito da liberdade, do processo de certa forma, uma libertação espiritual, para que as pessoas possam crescer espiritualmente e alcançar patamares um pouco maiores na presença do Senhor. Então, com relação a essa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre fortalezas, liberdade, e também vamos focar bastante hoje nessa aula sobre laços de almas, tá bom? Eu vou passar o conceito daqui a pouquinho, mas vai ser uma aula bem interessante. Espero que os irmãos possam aprender e possam estar atentos durante o decorrer da aula de hoje, tá? A apostila diz assim: o último passo desse processo de libertação é aprender a identificar e lidar com as fortalezas da nossa vida espiritual. Essa atitude é uma condição indispensável para que o discípulo possa desfrutar da plena liberdade em relação aos traumas do passado e áreas onde alguns pecados ainda encontram abrigo. Então, como seria esse quinto passo? Né? É justamente a ideia de identificar as fortalezas. Uma pessoa, quando se converte, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo, não é isso? Ela passa a ter uma vida transformada por Deus. Só que Paulo muitas vezes falava com pessoas que já eram convertidas, mas que ainda viviam em práticas repetidas de pecado. Então Paulo, por exemplo, ele diz aos que roubavam, que não roubem mais, antes trabalhem para que tenham o suficiente para ajudar os outros. Ou aquele que fala, não sai da vossa palavra, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que edifica. Enfim, Paulo sempre dá instruções para que eles deixem práticas pecaminosas e passem agora a praticar o bem. A nossa vida é muito semelhante. A gente antes cometia diariamente 50 pecados, mas aí quando a gente se converte, a gente consegue diminuir, começa a passar agora a caminhar de uma forma diferente. Mas muitas vezes fica um pecadinho ali de estimação, fica uma área que a gente chama de fortaleza. Então a vida da pessoa foi transformada por Deus, ela é uma nova criatura, mas ainda existe uma área, ou duas, ou três, que precisam ser transformadas e tocadas. Ali é como se tivesse a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, de uma forma a transformar e dar frutos. Só que ainda existe uma fortaleza, ainda existe uma estrutura de pecado ali, que precisa ser derrubada, destruída. Então, o próximo passo é justamente tratar com esses hábitos que são pecaminosos. Tem pessoas que têm sido escravizadas num ciclo vicioso de pecar, confessar, pecar, confessar, pecar, a pessoa vai, peca, aí se lamenta, chora, se arrepende, e não é suficiente, que é só culpa, e peca de novo, e assim, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, não sendo suficiente. Essa escravidão, ela dá lugar à ação justamente do inimigo na nossa vida, que não deve ser o que nós devemos buscar, não é isso? E aí alguém pode estar se perguntando, certo, mas que tipo de área poderia ser? Que tipo de fragilidade poderia ser? Por exemplo, alcoolismo. Pessoas que são viciadas ainda no álcool, no tabagismo, no cigarro, né? E a pessoa se converte, sabe que aquilo é errado, mas não consegue largar. Então precisa de ajuda, precisa de um apoio. Muitas vezes vai resolver. Muitas pessoas já ouvi testemunhos que se converteram e pararam de fumar, de beber, e deixaram o vício de lado. Mas muitas pessoas precisam de um apoio maior, um apoio médico, precisam fazer um tratamento, enfim, farmacológico para conseguir libertação. O que a gente deve fazer é procurar esses apoios, falar com o nosso líder pastoral, falar com alguém que tenha um pouco mais de experiência espiritual para conseguir guiar da melhor forma. Tem pessoas que ainda têm fortalezas relacionadas com a amargura, com o rancor, pessoas que são rebeldes, se convertem, mas ainda continuam com aquela rebeldia, pessoas que têm uma personalidade muito explosiva, que são muito, de certa forma, fáceis para odiar alguém, para ficar com raiva. Pessoas que têm como fortaleza a falta de perdão, não conseguem liberar o perdão, como a gente já falou na aula passada sobre isso. Pessoas que são orgulhosas,
pessoas que têm como hábito a autocomiseração, pessoas capazes, inteligentes, mas ficam sempre se colocando para baixo, sentindo pena de si mesmo. Tem pessoas que têm fortaleza espiritual em televisão, são viciadas em assistir, passam a maior parte do dia ou uma boa parte do tempo, ao invés de não abrir a Bíblia, mas a televisão está lá, distante. Da mesma forma, redes sociais podem ser também quando a pessoa extrapola a normalidade e entra num ciclo vicioso. Então, impureza sexual também pode estar envolvido com isso, pornografia, a internet muitas vezes está relacionado com isso, fantasias que alguém pode ter no âmbito sexual. Então, tem casais que talvez só sintam prazer quando estão fantasiando, não existe uma relação sexual que seja considerada normal, vamos dizer assim, para dar prazer, só sentem prazer através dessas fantasias. Em alguns casos, pessoas que têm uma família que é boa, uma mulher que ama o marido, filhos que, enfim, tem toda a condição para manter um lar exemplar, mas vivem em prática de adultério. Ainda tem casos de masturbação, existem pessoas que são viciadas, homens que são casados, mas enfim, não tem prazer normal na relação sexual com a sua esposa, e sim na masturbação. Enfim, até o dinheiro pode ser uma fortaleza quando a pessoa ama mais o dinheiro do que o Senhor. Da mesma forma, a mentira. Então, essas fortalezas, elas precisam ser tratadas, tá bom? Precisa haver um processo diferente daquele círculo vicioso, onde a pessoa peca, confessa, aí peca, confessa, mas na verdade o que deve acontecer é consciência do pecado. Então a pessoa peca, ela confessa, se arrepende, que é quando a pessoa dá uma meia volta, ela caminhava num sentido de vida, e ela diz, não quero mais caminhar por esse caminho, vou dar agora meia volta e caminhar num sentido diferente. Como a gente já viu numa das primeiras aulas, há caminhos que parecem ser de vida, mas no final são de morte. Da mesma forma, existem pessoas que estão nessa prática, nessa vivência repetida de pecar e confessar, que precisa na verdade confessar e deixar, né? Se arrepender genuinamente ao ponto de ter uma transformação de mente a respeito daquele ato que era praticado anteriormente. Então, indo mais a fundo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre laços de almas. Laços de alma é justamente uma das fortalezas que existem na vida de um cristão, que podem existir na vida de um cristão, que o impedem de avançar. O que significa laço de alma? Laço de alma é um termo bíblico que é mais usado da seguinte forma: tornar-se um, ou ligar. Por exemplo, lá no Salmo 16:3, eu vou ler aqui o texto, diz assim, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. É quando a pessoa fica dessa forma, assim, um laço que envolve, que traz angústia, aflição, tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. E o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Então, laço de alma é como se fosse uma corda de morte, onde as pessoas na verdade não percebem que estão nesse laço, mas elas sufocam e elas matam. Então, os laços de almas podem ser dessa forma quando eles são laços negativos. Laços negativos. E existem também laços de almas que são positivos. E aí nós devemos construir sempre laços de alma que são positivos e não negativos. Como assim? Vejam lá Mateus 16:6, tá? Eu vou ler aqui, mas você na sua casa pode ir abrindo o texto. Diz assim: disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus falava isso justamente para que eles estivessem atentos com relação ao que eles deviam realmente estar ligados. Eles não deveriam tornar-se como uma massa de pão, porque um pouquinho de fermento contamina toda a massa. Esse é um exemplo de laço, quando a pessoa
se torna como uma massa de pão, ligado ali e não consegue mais soltar. Se você misturar o fermento com o trigo, dificilmente você vai conseguir, depois de um tempo, separar. Não, esse aqui é o fermento, esse aqui é o trigo. Não, tornou-se como um só ali. Então, a gente pode ter alguns exemplos da Bíblia aqui para ficar mais fácil. Por exemplo, laços de almas que são positivos. Lá em Gênesis 44:30 diz assim: agora, Senhor, continuou Judá, se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer na hora. A vida dele está ligada com a vida do rapaz. Ou seja, naquele momento ali, quando nós vemos essa passagem, né, a respeito de José, claramente ele percebia que existia um laço de alma entre o pai e o filho, ao ponto que o sofrimento seria muito grande, porque a vida do filho estava ligada, a vida do pai estava ligada à vida do rapaz, como diz o texto. Outro exemplo, a gente tem aqui uma menção em 2 Samuel, capítulo 20, versículo 2, a respeito do laço de alma que pode haver entre um líder e um liderado. Por exemplo, lá em 2 Samuel 20, versículo 2, assim: então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba, mas os homens de Judá ficaram fiéis, se apegaram a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Ou seja, os israelitas abandonaram Davi, né? Mas aqui a gente vê que os homens de Judá se apegaram a Davi e seguiram desde o Jordão até a cidade de Jerusalém. Existe esse apego, a gente poderia chamar de laço de alma. E esse laço de um líder liderado às vezes vai até a morte. São pessoas que seguem o líder. A gente percebe muito isso com relação às guerras, como aconteciam, enfim, que muitas vezes dão a vida por aquele líder que está ali sobre a vida deles. Outro laço de alma que é positivo também é entre amigos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 1, fala o seguinte: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou, fez-se uma com a de Davi, e Jonatã o amou com a sua própria alma. Nessa passagem aqui nós vemos um laço de alma que aconteceu entre Davi e Jonatas. Muitas pessoas têm ficam até pensando a respeito de uma possível homossexualidade da parte de Jonatas, mas não. Os laços de almas podem acontecer entre amigos. Esse amor que a gente vê aqui descrito por Jonatas a respeito de Davi não é um amor sexual, é um amor entre, vamos dizer assim, grandes amigos, porque ele diz assim: e Jonatas amou com a sua própria alma. Não é desejo, né? Mas é um amor entre amigos. Jonatas e Davi, ele considerava de uma forma tal que o amou com a sua própria alma. E esse amor de amigo não é um amor negativo, é um amor, esse laço de alma é um laço positivo. Por exemplo, marido e esposa. Lá em Gênesis 2, no versículo 24, diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir, para ligar-se com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne ou uma só pessoa. Esse é o laço de alma mais clássico que nós temos, assim, mais corriqueiro de ser falado. Mas também existe um laço de alma a respeito de Deus. Lá em Deuteronômio 10, versículo 20 diz: temam o Eterno, o nosso Deus, e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele. Essa é uma referência justamente de laço que acima de todos os outros deveria ter em nossa vida, que é quando nós estamos ligados a Ele. Nós tememos a Deus, adoramos a Deus e ficamos ligados a Deus, né? Esse é o nosso grande objetivo, nosso grande alvo. Mas, se a gente quiser ver um texto, um exemplo de um laço que pode destruir nossas vidas, a partir de agora nós vamos falar a respeito disso. Nós podemos abrir em Josué 23. Você na sua casa pode abrir esse texto nesse instante.
Josué, capítulo 23, versículo 11, nós iremos ler até o 13, diz assim: portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque, se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ou seja, essa repreensão aqui de Josué ao povo era para que eles guardassem diligentemente as almas, para amarem o Senhor. Mas se eles se desviassem, se eles se unissem às outras nações, se apegassem, se aparentassem, ou seja, tivesse laço ali de casamento, entrar dentro daquela cultura, e a cultura dos povos estrangeiros entrasse dentro do povo de Deus, nós percebemos aqui que certamente ele está falando a respeito de um laço, né, que haveria entre esses povos. Ele diz que Deus não continuaria a tirar o povo, a tirar as outras nações de diante do povo de Deus, e eles seriam como armadilha. O texto aqui diz laço e rede, que são justamente coisas usadas, instrumentos usados para caçar, para prender, como armadilhas. Então eles seriam açoitados, né? Ele dá uma ilustração de açoite às vossas ilhargas, espinhos aos vossos olhos, ou seja, seriam a razão de um grande sofrimento por conta da desobediência. E tudo isso se daria justamente por conta de um laço que haveria entre esses povos, que poderiam destruir. Isso pode acontecer conosco hoje também. Certamente, se a gente começar a ter, vamos dizer assim, comunhão com o pecado, comunhão com o que desagrada a Deus, certamente nós poderemos sofrer e iremos sofrer, né? As más companhias, tem um texto que fala, a gente pensa que é um ditado popular, mas na Escritura fala que engana-se quem pensa que as más companhias não corrompem os costumes dos homens. Na verdade, corrompe sim, as pessoas acabam se prejudicando e pecando quando começam a andar por caminhos tortos. E aí eu gostaria de falar com vocês a respeito de um exemplo de laço de alma que aconteceu lá em Gênesis 34, do 1 ao 3, com uma pessoa que cometeu um ato extremamente pecaminoso, um ato impuro, que foi um estupro, e ficou aprisionado com a vítima. A vítima e o agressor. Foi gerado através de um ato, vejam, como um estupro, uma ligação entre eles. É o exemplo de Diná, né? Filha que Lia dera a Jacó, e Siquém, que era filho de Amor. O que aconteceu? A filha de Jacó, a filha de Lia com Jacó, né? Ela saiu, o texto diz aqui que ela saiu a conhecer as mulheres daquela região. Então ela foi conhecer as mulheres daquele povo, daquela terra que eles estavam passando. E Siquém, o filho de Amor, o Egeu, ele era governante daquela região, viu Diná, agarrou-a e a violentou, cometeu estupro ali, praticou estupro com ela. E o texto no versículo 3 diz: mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai: consiga-me aquela moça, para que seja minha mulher. E o que acontece, se você ler toda essa história, é que a filha de Jacó foi desonrada. Os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, ficaram extremamente revoltados com aquilo, aceitaram essa aliança de uma forma falsa. Na verdade, eles ficaram muito entristecidos e irados. Pediram para que todos os homens, para poder aceitar, né, o casamento entre Diná e Siquém, que todos os homens fossem circuncidados. E aí, quando houve a circuncisão, os homens aceitaram, né, porque pensaram assim: Jacó, todo o seu gado, todas as suas ovelhas ficaram entre nós, serão nossos. E aí circuncidaram-se.
Quando ocorreu isso, eles ainda estavam sentindo dores depois da circuncisão. Os filhos de Jacó entraram dentro da terra, mataram todos os homens. Vejam que tragédia por conta de um erro e também um laço de alma. E aí aconteceu que grande foi a ira que se levantou aos povos que estavam ali próximos, mas Jacó subiu ao monte para orar ao Senhor. Enfim, a história é longa, mas tudo isso começou através de um laço de alma que houve entre Siquém e Diná, inclusive após um ato pecaminoso. Então isso é possível. Nós não estamos cientes o suficiente do poder do sexo para criar laços entre almas. 1 Coríntios 6,16 diz o seguinte: ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras afirmam: os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. Por exemplo, nós temos aqui a menção, existe também na Escritura, um exemplo de um homem que teve relações com uma prostituta que era bruxa, e através da relação sexual ele foi infestado por demônios, com demônios que estavam naquela mulher. Houve ali a transferência, existe uma ligação através da relação sexual que não é apenas física, mas existe um laço ali que ocorre entre as almas. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, tem uma menção a respeito do mandamento do Senhor que diz: não cometerá adultério. Lá Provérbios 6,32 ele diz justamente: no entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está destruindo a si mesmo. Então, as relações sexuais, elas criam laços entre almas. O adultério, a fornicação, que é o ato sexual fora do casamento, elas deixam feridas profundas na alma, inclusive estabelecem conexões que são demoníacas entre os parceiros. Então as pessoas não conseguem perceber isso, mas quando você encontra, por exemplo, na sua igreja no lar, ou no discipulado que você fizer, pessoas que estão aprisionadas em relacionamentos que são abusivos. Existem pessoas que têm um relacionamento com relação a essa parte mais sexual, então o namorado trai a pessoa, enfim, existe violência física, verbal, existem ameaças, muita tristeza. Mas você pergunta, geralmente acontece com as mulheres, os homens são mais abusivos e as mulheres elas sofrem mais o abuso. Então você pergunta à mulher: mas por que você não deixa? Aí ela diz: eu quero, vou deixar. Aí daqui a pouco volta. Aí ninguém entende, né? Por que isso aconteceu? Mas separa, aí volta. Aí briga, mas volta. E fica naquele laço de sofrimento. Não consegue deixar o relacionamento ruim, não consegue se libertar daquilo, sofre, é traída, muitas vezes apanha, se não fisicamente, mas verbalmente, e não consegue se libertar daquela relação. E isso acontece, e a explicação a gente acabou de ver, são laços de almas. É uma libertação espiritual que precisa acontecer para que a pessoa consiga avançar e progredir nessa parte da vida. Tem pessoas, inclusive, que ficaram aprisionadas com laços de alma, e quando estão durante uma relação sexual, tem uma relação com o cônjuge, por exemplo, elas ficam fantasiando. Então ficam imaginando, ficam comparando, porque existe justamente esse laço que precisa ser sanado, né? Precisa ser sarado. Então, alguém poderia perguntar assim: mas eu não sabia. Talvez não estejamos cientes da seriedade da gravidade desses laços, porque é como se criasse um cordão umbilical espiritual com o parceiro. Então, só um instante, deixa eu pegar aqui um material para falar com vocês. Só um instante, meus irmãos. Estou tendo um probleminha aqui com o computador. Deixa eu só fazer uma conexão aqui, para que a gente possa continuar sem interromper mais a aula. Então vamos lá. As pessoas talvez não estejam cientes da seriedade que são esses laços, né? Porque eles criam um cordão umbilical, né? um laço que é espiritual, não é físico, as pessoas não conseguem ver.
E isso muitas vezes pode trazer depressão, pode trazer ansiedade, falta de esperança, pensamentos lascivos, todo tipo de problema por conta desse tipo de relacionamento. Que na verdade deveriam acontecer, um laço de alma entre uma mulher deveria acontecer, mas dentro do casamento, para fortalecer ainda mais a união, para aumentar o amor, para, enfim, crescer um relacionamento bom. Mas as pessoas são desobedientes, elas entram em relacionamentos de forma pecaminosa e ao invés de, enfim, construir um lar com leite sem mácula, acabam se aprisionando e ficando ali vítimas de uma realidade que só vai trazer prejuízo. Então, a gente pode perceber, por exemplo, ilustrações a respeito disso, pessoas que não conseguem orar de forma sincera com Deus, pessoas que têm uma relação sexual fantasiando, pessoas que são jovens que muitas vezes não conseguem estabelecer um relacionamento sério e duradouro, vivem de relacionamentos em relacionamentos porque não conseguem achar no parceiro, no companheiro, uma pessoa para construir um relacionamento por conta desse pé preso, vamos dizer assim, no passado. Mas Deus nos quer livres. Deus quer que nós sejamos libertos de tudo isso. Perguntas para vocês inclusive fazerem durante o discipulado ou a outra pessoa, se não for o caso de vocês, tá bom? Com quem você tem laços entre almas e quem tem causado problemas para você? Se perguntem isso. Vejam questão de laços positivos e negativos. Quem tem laços com você de alma? Você gostaria de quebrá-los, se forem os casos negativos, ou você deseja continuar com esse relacionamento? Principalmente pessoas que têm esse laço de alma voltado para a sexualidade. De quem você não gosta? Quem você despreza, odeia? Tem ressentimento ou um pensamento sempre crítico? Quais pessoas em seu passado ainda machucam você? Isso é muito importante porque pensamos que laços de alma muitas vezes estão relacionados com a parte sexual apenas, mas não. Tem pessoas que criam laços, mas são laços através da falta de perdão. Não sei se vocês lembram, na última aula, havia uma corrente ali da amargura que prendia aquele que tinha cometido a agressão e aquele que sofreu a agressão. Um ligado através da culpa e outro através da dor da agressão. Então, existe ainda alguém no seu passado que machuca você? E aí o passo seguinte é isso, depois dessa identificação, é cortar o cordão umbilical, né? Esse laço, vamos dizer assim, só que para ilustrar, nós estamos colocando aqui como um cordão. Quando o cordão umbilical ele é cortado entre a mãe e o bebê, a mãe não alimenta mais o bebê. Agora é preciso a alimentação, a circulação da mãe que oferecia inclusive oxigênio para o bebê, ele não respirava, ali o ar não entrava nos seus pulmões enquanto ele estava no útero, no ventre da sua mãe. Agora ele respira por conta própria. A alimentação ela não é mais via cordão umbilical, mas aquilo ali é sanado. Se for o seu caso, você precisa quebrar os laços de almas entre você e o seu parceiro sexual, no caso, se for um relacionamento ilícito, sanar isso o mais rápido para que as consequências não sejam tão graves e sérias. Se arrepender, confessar e deixar. Logo mais vamos apresentar uma oração por meio da qual você poderá fazer isso. Então vamos lá. Exemplos, muitas vezes, uma mulher infiel que tem um problema grave psicológico. Então, outro exemplo de consequência grave, uma esposa de 35 anos, por exemplo, que foi estuprada pelo pai quando era criança. Muitas vezes esse trauma que aconteceu quando ela era criança reverbera, continua, traz consequências, inclusive até os dias de hoje. Às vezes um filho que foi levado a um prostíbulo pelo pai quando era um garoto, isso traz laços de almas, consequências que duram até a vida adulta e as pessoas não têm noção disso. Então, alguns laços eles podem permanecer do nosso passado, mesmo após nós termos nascido de novo, porque é uma fortaleza. Foi como eu expliquei no começo, muitas áreas são sanadas, mas ali fica uma fortaleza que é duradoura, uma fortaleza espiritual que é algo muito grave, muito grave.
Então, diante desse contexto, diante desse cenário, nós iremos ficar nessa videoaula aqui meditando a respeito disso. Quais são os laços? Quais são as problemáticas? Quais são as questões que trazem consequências para a minha vida? E a partir daí, depois de identificar, é como se a gente chamasse assim. A questão é, a pessoa tem uma vida pecaminosa, a pessoa tem aquele hábito e muitas vezes não percebe. Mas basta, em determinadas situações, alguém contar algo e vir aquele insight, aquele pensamento, mas rapaz, eu acho que isso é que causava o meu problema. E quando existe a significação, esse primeiro passo, a pessoa consegue agora entrar nos caminhos para realmente atingir uma liberdade. O primeiro passo é você identificar que existe isso. Então, quando existe, dá nome aos bois. Saber o que foi, quando foi, por que foi uma palavra, foi uma atitude, foi uma relação sexual fora do planejamento de Deus. Depois da significação, nós avançamos para o segundo passo. Esse segundo passo, nós veremos hoje na aula ao vivo do processo de vida. Então, não deixe de participar. Bom que vocês assistam todos ao vivo, mas se não assistirem ao vivo, não deixem de ver depois na gravação e nós continuaremos essa aula logo mais, tá bom? Fiquem com Deus. A gente viu agora a parte de identificação dos problemas. A segunda parte da aula vai ser solucionando os problemas, encontrando os caminhos para essa liberdade. Então fiquem na paz e espero vocês logo mais.